liberdade religiosa é uma promessa constitucional, mas no Brasil essa promessa não chega da mesma forma para todo mundo. Olá, sou Renato Câmara Negro, juiz federal, mestre em educação, pesquiso liberdade religiosa e laicidade. Algumas tradições religiosas ocupam espaço público com naturalidade, outras precisam provar todos os dias que também são religião, que seus símbolos merecem respeito, que seus ritos não são ameaça, que seus praticantes têm os mesmos direitos de circular, trabalhar, cultuar e existir sem humilhação. É nesse ponto que entra o racismo religioso. A violência contra religiões de matriz africana não é apenas divergência de crença, não é simples falta de tolerância. Ela carrega uma história de escravidão, criminalização, perseguição policial, demonização pública, exclusão social e apagamento cultural. Esse vídeo não é contra católicos, evangélicos ou qualquer pessoa cristã. A maioria dos fiéis não agride terreiros, não humilha praticantes de outras religiões e não se beneficia diretamente dessas violências. A crítica aqui é mais precisa. Quando instituições, lideranças, empresas, plataformas digitais, agentes públicos ou grupos armados usam sua posição de poder para transformar a fé do outro em alvo de humilhação, exclusão ou violência, aí a liberdade religiosa deixa de ser garantia constitucional e vira promessa vazia. O problema não é a religião no espaço público, o problema é quando uma religião vira padrão de normalidade e outra religião vira suspeita. Durante muito tempo a expressão intolerância religiosa foi usada para descrever quase tudo: ofensas, depredações, ameaças, agressões, discriminação no trabalho, ataques a terreiros, demonização pública, mas essa palavra nem sempre dá conta do que realmente acontece com as religiões de matriz africana. Intolerância pode sugerir apenas um conflito horizontal entre pessoas, entre crianças, como se fossem dois grupos que apenas discordam entre si. Mas no caso da Umbanda, do Candomblé e de outras tradições afro-brasileiras, a história é mais profunda. Há uma dimensão racial, histórica, estrutural nisso tudo. É por isso que o Supremo Tribunal, legislação e políticas públicas passaram a tratar com o tempo dessa violência como uma expressão ainda mais precisa de racismo religioso. O direito brasileiro começou a reconhecer essa dimensão. O Supremo Tribunal já afirmou a vulnerabilidade histórica das religiões de matriz africana. A legislação passou a tratar a discriminação religiosa dentro da lei do racismo. O Estado brasileiro passou a adotar essa linguagem em políticas públicas. A mudança não é detalhe semântico, é uma forma de enxergar aquilo que a palavra intolerância sozinha muitas vezes escondia. A pergunta então não é apenas se houve intolerância, é porque o direito brasileiro passou a reconhecer, nesses casos, uma dimensão racial, histórica e estrutural. Os dados mostram que a violência tem alvo. Depois de nomear o problema, é preciso olhar para os dados. A violência religiosa no Brasil cresceu, mas o dado mais importante não é apenas o aumento, é a distribuição desigual dessa violência. Umbanda, Candomblé e outras tradições de matriz africana representam uma parcela pequena da população brasileira, conforme medido pelo IBGE, mas concentram uma parcela muito maior dos registros de violência religiosa. Como eu tenho falado aqui, essa desproporção mostra que não estamos diante de um conflito religioso comum. Há um alvo preferencial, e quando uma minoria religiosa é atacada de forma muito superior ao seu tamanho populacional, o problema deixa de ser apenas convivência difícil entre crenças, passa a ser perseguição seletiva. O problema não é apenas que a violência religiosa aumentou, o problema é que ela escolhe a quem atingir. A subnotificação torna tudo mais grave. Os números oficiais assustam, mas ainda não contam a história inteira. Muitas vítimas não denunciam por medo de retaliação, de vergonha, descrença nas instituições ou receio de serem novamente humilhadas. Outras procuram o Estado e encontram a minimização de seus conflitos, ou seja, muitas vezes o conflito religioso ele é tratado como se fosse um conflito, por exemplo, uma briga de vizinhos. A ofensa vira piada, a ameaça vira mal entendido. A demonização vira, às vezes, excesso de fervor religioso de quem cometeu. Quando isso acontece, o Estado falha duas vezes. Primeiro, porque não protege e depois porque apaga. O caso não registrado desaparece da estatística. O sofrimento não reconhecido desaparece da política pública. A violência minimizada volta para a vítima como se fosse culpa dela. Quando a vítima não denuncia por medo ou quando o Estado registra mal, a estatística deixa de medir a violência e passa a participar do apagamento. O Estado é laico, mas a neutralidade ainda é incompleta no Brasil. A Constituição brasileira garante a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. Isso significa que o Estado não pode escolher uma religião oficial e também não pode tratar cidadãos de forma desigual por causa da fé. Mas a história brasileira deixou marcas profundas no espaço público. Feriados, símbolos em prédios públicos, estátuas
religiosas gigantes pelo país, linguagem institucional religiosa por vezes, práticas administrativas e tradições oficiais mostram que algumas religiões foram naturalizadas como parte de uma identidade nacional, enquanto outras foram tratadas com desvio, superstição, folclore e até ameaça. O ponto não é negar a importância histórica do cristianismo no Brasil. O ponto é outro, é perguntar se a neutralidade do Estado funciona também para quem quase nunca foi tratado pelo senso comum como uma religião legítima. A laicidade não exige apagar a história religiosa do país, mas ela exige impedir que essa história vire hierarquia de proteção. A laicidade não falha quando uma religião aparece no espaço público, ela falha quando só algumas religiões podem aparecer sem pedir licença. Religião na política é legítima, imposição religiosa não. Pessoas religiosas têm o direito de participar da política, podem votar, podem ser votadas, podem formar bancadas, defender valores, podem disputar ideias, tentar convencer a sociedade. Isso é democracia, tudo dentro do pluralismo político, que é fundamento da Constituição. O limite aparece quando uma convicção confessional religiosa tenta substituir critérios constitucionais, científicos, técnicos na formulação de políticas públicas. O Estado laico não expulsa a religião da democracia, apenas impede que a fé de um grupo se transforme em obrigação jurídica para todos. Esse é o ponto essencial. A liberdade religiosa protege também quem é religioso, mas protege igualmente quem não é religioso, quem não tem nenhuma religião e quem não aceita viver sob a doutrina religiosa do outro. O Estado laico não é inimigo da fé. Ele é a garantia de que nenhuma fé será transformada em leis obrigatórias para todos. A liberdade religiosa também depende de voz pública. Algumas tradições religiosas têm acesso a rádio, TV, influência política, reconhecimento cultural e presença nas instituições. Outras aparecem quase sempre pela chave da suspeita, do exotismo, da demonização ou da criminalização. O problema não é que religiões majoritárias tenham presença na área pública. O problema é que religiões minoritárias precisem lutar para serem vistas como religião digna e não como uma ameaça. Quando uma fé fala em rede nacional e outra precisa se defender para existir, não há equilíbrio simbólico, há desigualdade de voz. A desigualdade religiosa também é desigualdade de voz. Alguns grupos falam em rede nacional, enquanto outros ainda precisam provar que a sua fé existe e deve ser respeitada. Discordar é liberdade, demonizar é discriminação. Esse é um dos pontos centrais e mais delicados desse debate. Uma pessoa pode afirmar a própria fé, pode discordar da religião do outro, pode dizer que não acredita em nada, pode não acreditar em determinado rito, pode tentar convencer alguém que a sua religião é a melhor do mundo. Isso tudo está dentro da liberdade religiosa. Mas existe uma diferença entre dizer eu não creio nisso e transformar a religião do outro em sinônimo de maldição, sujeira, doença, crime, possessão ou ameaça social. Quando esse discurso se dirige contra uma tradição historicamente racializada e perseguida, ele não é apenas divergência teológica, ele pode alimentar a discriminação concreta. A Constituição protege o direito de crer, protege o direito de discordar, protege o direito de anunciar a própria fé, mas não protege a humilhação sistemática da fé alheia. Discordar de uma religião é liberdade. Desumanizar a religião do outro é discriminação. Há casos conhecidos envolvendo livros, programas de TV, vídeos, rituais midiáticos e discursos públicos que associaram entidades, guias, orixás e práticas afro-brasileiras ao mal, à possessão, à destruição espiritual. Livros famosos, igrejas muito famosas. Esses casos não devem ser tratados como prova contra uma religião inteira. Não se responsabiliza todo fiel por fala de uma determinada liderança. Não se transforma uma comunidade religiosa inteira em ré em um debate público. Até porque o campo evangélico brasileiro é bem amplo e diverso, não pode ser tratado como bloco único de forma alguma. O que se examina é outra coisa. Que efeitos sociais podem surgir quando discursos de demonização são amplificados por mídia, mercado, autoridade religiosa e plataformas digitais? Quando uma mensagem discriminatória ganha escala, ela deixa de ser apenas opinião isolada, ela pode ajudar a formar todo o ambiente, pode reforçar percepções, pode tornar a hostilidade mais aceitável. É nesse ponto que o direito precisa fazer uma pergunta difícil. Até onde vai a liberdade de expressão religiosa e onde começa a proteção contra a humilhação pública da fé alheia? Quando o Poder Judiciário mede religião com régua cristã, alguns casos judiciais mostram como a definição de religião pode se tornar um ponto sensível dentro das instituições. Há decisões em que manifestações afro-brasileiras foram analisadas a partir de critérios típicos de religiões majoritárias, com livro sagrado único, dogma centralizado, culto organizado como igreja, ideia de divindade nos moldes ocidentais. Esse tipo de fundamentação recebeu críticas justamente por adotar critérios que se aproximam de modelos
modelos religiosos ocidentais e cristãos. Religiões diferentes têm formas diferentes de ver e organizar o sagrado. Nem toda religião tem um livro único, nem toda religião tem um clero centralizado, nem toda religião separa corpo, território, ancestralidade, natureza, espiritualidade do mesmo modo que as tradições ocidentais. Quando uma decisão judicial exige uma tradição de matriz africana que ela se encaixe em um critério típico de religiões majoritárias para ser reconhecida como tal, surge uma pergunta constitucional importante. Qual é a régua que o Estado laico deve usar para proteger a diversidade religiosa? Então fica a pergunta, o Estado laico pode reconhecer como religião apenas aquilo que se parece com uma religião majoritária? Proselitismo é o direito de tentar convencer alguém a aderir a uma religião, crença, doutrina ou visão de mundo. Ela faz parte da liberdade religiosa. Uma igreja pode anunciar sua fé. Um líder religioso pode defender sua doutrina. Um fiel pode dizer porque acredita no que acredita. E até mesmo que a sua religião é a única verdade. Mas o proselitismo não autoriza a humilhar, inferiorizar, excluir ou estimular hostilidade contra qualquer outra pessoa. A linha pode ser difícil em alguns casos, mas ela existe. A pessoa pode dizer, essa é a minha fé, pode dizer, eu discordo da sua crença, pode dizer, eu quero te convencer. O que não pode é tratar a fé do outro como lixo espiritual, como doença, como crime, como ameaça ou sinal de inferioridade humana. Proselitismo é disputar convicções, racismo religioso é negar dignidade. O racismo religioso no transporte, a discriminação religiosa não aparece apenas nos grandes debates jurídicos. É verdade, ela aparece até nas corridas de aplicativo hoje. A gente tem casos de corrida de aplicativo canceladas porque a pessoa está indo para um terreiro ou voltando dele. Aparece quando um motorista de ônibus ofende uma mãe de santo, caso ocorrido no Rio de Janeiro. Aparece quando alguém vestido de branco, usando guias, é tratado como indesejável, mesmo apedrejado na rua. Aparece quando a pessoa pensa duas vezes antes de sair de casa com seus símbolos religiosos, afro. A liberdade religiosa também se mede no direito de circular a cidade. Não basta dizer que todo mundo pode cultuar. Na prática, algumas pessoas são constrangidas no caminho até o culto. Não basta dizer que todos têm fé livre se a cidade pune visivelmente quem pertence a uma tradição vulnerável. A liberdade religiosa também se mede no dia a dia. No carro do aplicativo que não cancela a corrida, no ônibus que abre a porta e na cidade que não obriga ninguém a se esconder, a esconder sua fé. A atividade econômica pode virar filtro religioso? Quando uma empresa presta um serviço aberto a todo o público, ela não pode selecionar seus usuários conforme a religião deles. O motorista tem direito à própria crença, o trabalhador tem direito à própria consciência, mas esse direito não autoriza humilhar passageiro, negar transporte, ou cancelar a corrida, ou transformar a convicção pessoal em barreira de acesso a serviço público ou atividade econômica aberta ao público. A liberdade religiosa protege a consciência do prestador, mas também protege a dignidade do usuário. E quando há prestação de serviço ao público, a crença individual não pode virar autorização para discriminar. O motorista do aplicativo, por exemplo, tem direito à própria fé, mas ele não tem direito de usar essa fé como uma catraca contra a fé do outro. O ambiente de trabalho também pode se transformar no espaço de coerção, um espaço de dificultação do trabalho por crença religiosa. Isso é o assédio moral religioso. Isso acontece quando empregados são obrigados a participar de orações, jejuns, cultos, rituais ou mensagens religiosas nas empresas em que trabalham. Também acontece quando essas pessoas são alvo de piadas, apelidos, humilhações ou exclusão por causa da sua fé. A liberdade religiosa protege o direito de crer, mas ela também protege o direito de não ser coagido pela crença do outro. A empresa pode ter seus valores, pode ter sua cultura organizacional, pode ter identidade institucional, mas não pode transformar o ambiente de trabalho em espaço de constrangimento espiritual. Contratos de trabalho compra força de trabalho, não compra consciência ou identidade espiritual dos seus trabalhadores. O foco desse episódio é o racismo religioso contra tradições de matriz africana, mas a régua constitucional vale para todos, para muçulmanos, judeus, cristãos, espíritas, indígenas, pessoas sem religião e qualquer outra convicção protegida, que também não pode sofrer discriminação religiosa. Então a liberdade religiosa é um princípio da Constituição que protege também a fé de quem eu não sigo, de quem eu não conheço, de quem eu não compreendo. A liberdade religiosa só é real quando protege inclusive a fé que a maioria não pratica. O crime organizado e o uso instrumental da religião tem acontecido no Brasil em alguns territórios. Grupos armados passaram a usar a linguagem religiosa como instrumento de controle social. Tem casos no Rio de Janeiro que são famosos. Não se trata de nenhuma acusação contra igrejas evangélicas, pentecostais ou quaisquer outras igrejas. É um outro fenômeno. Criminosos armados que instrumentalizam
vocabulário religioso para impor medo, fechar terreiros, expulsar moradores, humilhar praticantes e controlar território. O problema não é a fé evangélica, o problema é a coerção armada travestida de linguagem religiosa. Quando a força decide qual fé pode existir, não há liberdade religiosa. Há controle territorial, há medo, expulsão, silêncio imposto. Em alguns territórios, as pessoas são proibidas de usar fios de conta, de vestir branco, de manter objetos sagrados, frequentar terreiros ou realizar cultos. Quando alguém precisa abandonar a sua casa religiosa, esconder símbolos ou sair da comunidade por causa da religião que pratica, a liberdade religiosa deixa de ser direito concreto. A pessoa não perde apenas o local de culto, perde rede de apoio, perde território, perde memória, perde pertencimento. É por isso que a expulsão religiosa dentro da própria cidade não pode ser tratada como conflito privado ou disputa de vizinhos. É violação grave de liberdade, igualdade, moradia, segurança e dignidade. Quando alguém precisa deixar a sua casa por causa da religião que pratica, já não estamos falando apenas de intolerância. A gente está falando aqui de expulsão religiosa. A destruição de um terreiro não é apenas um dano material. O terreiro é um espaço religioso, cultural, comunitário, ancestral e territorial. É lugar de culto, de memória, de cuidado, de transmissão de saber, de pertencimento. Por isso, atacar um terreiro é atacar mais do que paredes, telhado ou objetos. É atacar uma comunidade inteira. É atacar uma forma de existir. É tentar interromper a linhagem de memória e proteção. A destruição de um terreiro não é apenas dano patrimonial, é ataque à memória, ancestralidade, comunidade e identidade coletiva. Liberdade de expressão não é licença para humilhar. O Brasil protege, a gente sabe, a liberdade de expressão e protege a liberdade religiosa. Protege então o debate público, protege a crítica, a divergência e o proselitismo, como eu falei. Então uma pessoa pode afirmar sua fé, discordar da fé do outro, dizer que compartilha de outro pensamento religioso e pode defender tudo isso, pode tentar convencer também, mas como eu já falei, não pode desumanizar, não pode humilhar, não pode excluir, não pode ameaçar, não pode estimular a hostilidade contra o outro. Essa é a diferença entre liberdade religiosa e abuso da liberdade religiosa. Não é o Estado dizendo qual é a fé verdadeira, é o Estado dizendo que nenhuma fé pode ser usada como autorização para destruir a dignidade do outro. A Constituição protege a disputa de ideias, não protege a destruição da dignidade alheia. O papel do Estado não é escolher uma religião correta, também não é apagar a religião do espaço público. O papel do Estado é garantir a igualdade de proteção. Isso significa que ninguém deve ser tratado como suspeito por usar uma guia, roupa branca, turbante, equipar, hijab, crucifixo, bíblia, fio de conta, qualquer coisa, qualquer outro símbolo religioso. Todos eles são protegidos pela liberdade religiosa. A neutralidade do Estado não é indiferença diante da violência. Quando uma religião é atacada, o Estado laico não pode cruzar os braços em nome de uma neutralidade. Neutralidade não é omissão. Neutralidade é proteção igual. Então o Estado laico não é Estado contra a religião, é Estado que garante a proteção igual a todas as crenças e também quem não professa de crença alguma. O sistema de justiça também faz parte da sociedade. Por isso precisa de parâmetros institucionais para reconhecer essa pluralidade religiosa brasileira, né? E evitar que estereótipos apareçam em atendimentos que eles fazem, nas audiências, nas perícias, nas decisões. Ou seja, desde a delegacia de polícia, num conflito, até chegar ao Poder Judiciário. A Resolução 440 do CNJ, que é a Política Nacional de Promoção da Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância no Poder Judiciário, é um passo nesse sentido. Ela orienta o sistema de justiça a respeitar símbolos, vestimentas, práticas, identidades religiosas. Aqui há uma dimensão concreta. Fóruns, varas, tribunais, audiências, perícias, depoimentos, decisões precisam estar preparados para reconhecer a diversidade religiosa brasileira. Quem atua em processo envolvendo discriminação religiosa precisa estar atento para não reproduzir na linguagem da instituição os mesmos estereótipos que o direito deve enfrentar. O sistema de justiça só protege a liberdade religiosa de modo efetivo quando ele reconhece a diversidade religiosa também dentro de seus próprios espaços. A laicidade do Estado não é ausência de fé, é garantia de igualdade. Ela existe quando uma pessoa de terreiro pode circular com seus aparatos religiosos, com suas vestes, quando pode entrar no ônibus de forma livre com essas vestes, sem ser hostilizado, quando pode pedir um carro de aplicativo para chegar em um terreiro, quando pode trabalhar sem sofrer uma chacota religiosa do seu superior hierárquico, quando pode acionar a justiça e todo o sistema de justiça sem ser ridicularizada e manter seu espaço sagrado sem medo de ataque. Quando a fé de matriz africana está segura, a liberdade religiosa de todos fica mais forte, porque a liberdade religiosa só é real quando protege também a fé minoritária, racializada e vulnerável, historicamente perseguida.